exclusivo para meus irmãos pentecostais, porque nós somos mais de 90% dos evangélicos do Brasil. E não vai ser uma minoria que vai perturbar nossa fé e nossos princípios. Esses caras... Rápido, rasteiro, direto e objetivo, ok? Ô Malafaia, quem foi que te disse que crescimento numérico atesta aprovação divina, meu amigo? O islamismo cresce assustadoramente. Sabia disso? O ateísmo está aí. E também cresce de uma forma polvorosa. Quem foi que te disse que a maioria está com a razão? Quem foi que disse para o senhor que a maioria está com a verdade? Eu vou tocar mais uma vez no episódio de Elias e os profetas falsos de Baal e de Azera, no alto do Monte Carmelo, em 1 Reis capítulo 18. Na verdade, a maioria era os profetas falsos de Baal e de Azera. 850 profetas. Era a maioria da época. A nação de Israel havia chegado ao seu mais baixo nível de declínio espiritual. E diz o texto que somente Elias e o seu moço subiram ao monte. A maioria estava errada, a maioria estava equivocada. Na verdade, Jesus falou que o evangelho genuíno e verdadeiro ele não atrairia uma massa de gente. Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Jesus faz, ele faz um contrassenso do evangelho genuíno, verdadeiro, para o evangelho falso, mistificado, prostituído, corrupto e barateado, dizendo que o evangelho verdadeiro atrairia uma minoria. Em contrapartida, o evangelho falso atrairia uma massa de gente. Você está lembrado da segunda carta de Pedro, capítulo 2, nos primeiros versículos? O apóstolo Pedro diz que nos últimos tempos, muitos doutores, falsos doutores, iriam disseminar heresias. E o texto diz que muitos seguiriam as suas dissoluções, as suas heresias, as suas falácias. O texto de 2 Pedro diz assim: e por avareza farão de vocês comércio, negócio, com palavras lisonjas e fingidas. Muitos seguirão, diz o texto em 2 de Pedro 2, as mentiras dos falsos mestres, dos falsos doutores. Por quê? Porque o evangelho falso agrega uma maioria e uma massa de gente, meu amigo. Nós pentecostais no Brasil somos a maioria. E daí? Isso não atesta aprovação divina. Isso não significa que vocês estão corretos e têm a verdade absoluta. Isso não significa em hipótese alguma. Existe um pensador que diz assim: o cristianismo aqui no Brasil cresce como um oceano, não é? Contudo, é raso como uma piscina. Não há profundidade nenhuma, Malafaia. Vamos continuando? Calvinistas, cessacionistas, preste atenção que eu vou te falar. Esses caras não creem
nos dons espirituais, não crê no batismo com o Espírito Santo na evidência de falar em línguas, não crê em milagres, em cura, debocham da nossa teologia. O guru deles na América chega a dizer que o falar em línguas é possessão demoníaca. E é essa... Várias coisas foram ditas pelo Malafaia e eu gostaria de destruí-las mais uma vez, ok? Em primeiro lugar, ele ataca mais uma vez os calvinistas cessacionistas, ok? Já expliquei no vídeo anterior que nem todo calvinista é cessacionista. Mas eu acho incrível, deixa eu mostrar aqui para vocês, que atrás dele, não sei se vocês vão conseguir ver, atrás do Malafaia existem alguns livros. Entre eles, existe lá embaixo o comentário bíblico Beacon, que eu tenho, da CPAD, e existe o comentário bíblico expositivo, de um grande comentarista chamado Warren Wiersbe, ok? Se eu não me engano, da editora Geográfica. Ali, pelo que eu observo, tem apenas 5 comentários dele. Ao total são 6, ok? Do Gênesis ao Apocalipse. Um comentário expositivo incrível, fora do comum. Na verdade, eu conheci o Warren Wiersbe pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Alguns comentários do Hernandes, que eu já tinha há alguns anos, mesmo no tempo de Pentecostal, isso tem mais ou menos praticamente 5 anos, ok? Para ser preciso, há 4 anos, ok? Eu tinha algumas literaturas do reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive comentários. E o Hernandes Dias Lopes, ele utiliza muito e faz muita citação, muita mesmo, do comentarista Warren Wiersbe, que o Silas tem ali. E eu fiquei tão encantado que eu disse, poxa vida, eu gostei muito desse cara. E o Hernandes citava muito, frequentemente em seu livro. E eu disse, eu sou obrigado a adquirir. Eu comprei um comentário do Warren Wiersbe, veio os 6 volumes. No meu tempo, ainda de pentecostal, comecei a ler, estudar e meditar. E eu descobri que o cara era cessacionista, Malafaia. Eu descobri que ele entendia que o dom de línguas não é o Siri canta lá na praia, o toma suco e anda, o tira-tanga lá na praia, o senta na vassoura e anda. Não, não, não. O cara defende que o dom de línguas é idiomas. A palavra grega glossa, não é? Que no texto grego pode referir-se a 2 coisas. Órgão da fala localizado na boca ou idiomas, o glossa. E o Wiersbe defende exatamente isso. Mas ele defende que esse dom de línguas, que é o glossa, cessou na era apostólica. Também defende que o dom de profecia cessou. Dom de curas também cessou. E o dom apostólico cessou. Que é o que todo calvinista cessacionista crê e defende. Que os dons milagrosos, línguas, profecia, curas e o dom apostólico cessou na era apostólica. É o que nós afirmamos. Nós não afirmamos que todos os dons cessaram. Apenas esses 4. Ok? E o Wiersbe defende exatamente isso. Eu fiquei encantado com a profundidade e clareza nas palavras dele. E mesmo no tempo de Pentecostal, o Espírito Santo foi trabalhando na mente, trabalhando no meu coração, foi trazendo à lume essas verdades. E eu fui convencido no meu tempo de Pentecostal ainda. Agora, incrível, eu acho hipocrisia da sua parte e muita incoerência, porque você critica calvinistas cessacionistas, mas o Wiersbe é um cessacionista. Não seria antilógico, não seria hipocrisia, o cara critica cessacionista, mas tem literatura cessacionista? Ah, mas eu tenho na minha biblioteca porque eu gosto de saber os argumentos opostos à nossa teologia e à nossa fé e, portanto, eu preciso estudar para debater e usar os argumentos do cara. Ora, por favor, vá na minha biblioteca que eu tenho ali, os livros de teologia pentecostal que eu tinha, que era, na verdade, uma defesa à teologia pentecostal, à teologia arminiana, eu me desfiz de todos eles. Você vai ali na minha biblioteca, tem apenas livros, se não é livros reformados, pelo menos são livros de linha calvinista. Ok? Eu não vou ficar comprando, adquirindo literaturas pentecostais arminianas,
Porque essa teologia é teologia fraca, rasa, é uma perda de tempo estudá-la. Para que eu vou estudar os argumentos desses caras se eu já vivi desde berço, adolescência e juventude, até os meus 22 anos, dentro desse meio pentecostal? Já sei de todas as balelas, as mentiras, as deturpações que eles usam. Agora eu tenho que me aprofundar em literaturas reformadas. Então eu vivi praticamente toda a minha juventude ali. Não sei o que é o mundo, ok? Hoje eu estou com 26 anos. Então é hipocrisia da parte dele. Agora deixa eu deixar um detalhe interessante aqui. Cessacionista significa um cristão que crê que todos os dons cessaram? Não! De uma vez por todas, não! Se um cessacionista ao pé da letra significa um cristão que crê que todos os dons cessaram, eu não posso ser tido como cessacionista porque eu não creio que todos os dons cessaram. Apenas esses 4 que eu acabei de citar, os dons milagrosos. Todos os outros dons estão em evidência e estão aí para a igreja pôr em prática. Então, se cessacionista é alguém que crê que todos os dons cessaram, eu não posso ser tido como tal, porque eu não creio que todos cessaram. De uma vez por todas, fique claro. Da mesma forma, os pentecostais. Nós somos continuistas. Será? Pelo amor de Deus. Se cessacionista ao pé da letra é alguém que crê que todos os dons cessaram, de fato, um continuista ao pé da letra deve ser alguém também que crê que todos os dons ainda continuam na igreja. Pergunte a um pentecostal sério. Eu não estou falando aí neopentecostal, não, pentecostal Nutella, não. Eu estou falando de pentecostal clássico. Tá? Pentecostal raiz, meu amigo. Pergunte a um pentecostal desses se eles creem que o dom apostólico existe hoje. Que apóstolos ainda estão em evidência na igreja do século XXI. Eles vão dizer, não, apóstolos não existem mais. Porque em Efésios 2:21, somado com os apóstolos, somado com os profetas do Antigo Testamento, eles são aqueles que lançaram o fundamento da igreja. Algumas pessoas dizem que Cristo é o fundamento da igreja. Não. Cristo é a pedra angular, que era a pedra principal de uma construção. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Os apóstolos são os fundamentos da igreja. E os crentes individuais são pedrinhas desse edifício, dessa construção, que é a igreja. Então, em Efésios 2:20, apóstolos e profetas estão equipados, ou melhor, foram equiparados e foram colocados no mesmo pacote pelo apóstolo Paulo, dizendo que lançaram os fundamentos. Um pentecostal nunca vai dizer que existem apóstolos hoje, porque apóstolos lançaram fundamentos para a igreja. Ou seja, as doutrinas básicas, essenciais, fundamentais que nós temos exarados na Bíblia. Profetas escreveram o Antigo Testamento, apóstolos escreveram o Novo Testamento. Eles lançaram os fundamentos. Fundamentos é a base, é as nossas crenças que nós temos. Doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina dos dons espirituais. Doutrina da volta de Cristo, doutrina do inferno, doutrina da Trindade e assim por diante. Eles lançaram os fundamentos, profetas e apóstolos. Se afirmar que existem apóstolos hoje, nós afirmaremos que a Bíblia está incompleta e que ainda tem fundamento novo para vir por aí, tem doutrina, tem revelação nova para vir aí, e que o cânon bíblico não está fechado, não está pronto, e que a Bíblia a Bíblia é incompleta, e o que seria uma blasfêmia. Nós negamos totalmente isso. Seria coisa de herege. Percebeu? Então, um pentecostal clássico, raiz, não Nutella, vai afirmar: apóstolos não existem mais hoje, apenas na era apostólica do primeiro século. Percebeu? Continuistas não podem ser tidos como continuistas ao pé da letra também. Porque continuista entende-se alguém que crê que todos os dons continuam, e nem pentecostais creem que todos os dons continuam, como, por exemplo, o dom apostólico. Ele falou que um guru dos calvinistas da América diz que línguas estranhas é possessão demoníaca.
Eu creio que ele se refere a Paul Washer, porque mais ou menos há 3 anos, quando houve aquele embate, aquela polêmica dele com o Paulo Júnior, ele chamou Paul Washer até de acéfalo. Não sei se vocês estão lembrados. Pesquisem. Gente, chamar o Paul Washer de acéfalo é a maior tolice e estupidez. Ok? E aí eu vou aproveitar um gancho e vou bater também. Esses camaradas, eles dizem que nós calvinistas é que somos arrogantes e mal educados. Você vai ver também que arminianos e pentecostais são ignorantes, arrogantes e mal educados. Basta pegar o meu vídeo, os 2 anteriores que eu já gravei em resposta ao Silas, e observar os comentários. Tem muito que aprender, esse menino é um moleque. O próprio Silas, não é? A garotada que não saiu das fraldas. Um tom de deboche, de zombaria. É porque não tem argumento bíblico para bater de frente com Bíblia. Estou falando de Bíblia. E aí parte para o lado pessoal, para ofensas pessoais. Aí percebe que não é só calvinista que é arrogante e ignorante, mas vocês também são. Eu vi um que veio no meu Face, no meu perfil, e falou, tu é um merda, tu é um bosta. Percebe? Ô Malafaia, deixa eu te dizer, ignorante, arrogante, pessoas mal educadas, pessoas idiotas, imbecis, boçais, acéfalos, tem em qualquer âmbito, tem em qualquer lugar. Qualquer corrente, qualquer sistema doutrinário. Tem pessoas assim. Nem todo calvinista é ignorante e arrogante, como nem todo pentecostal é ignorante e arrogante. Agora eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Primeiro lugar, eu tomei nota aqui, tá? Primeiro lugar, batismo com o Espírito Santo. Quem foi que te disse que nós não cremos em batismo com o Espírito Santo? A gente pode não crer, que é um direito nosso, no batismo com o Espírito Santo que vocês ensinam. Uma segunda bênção, um revestimento pós-conversão. Por quê? Porque eu encontro na Bíblia, ou melhor, eu não encontro na Bíblia dizendo assim, agora que vocês são crentes, busque o batismo com o Espírito Santo. Eu desafio a vocês, me prove aqui, quero o texto bíblico. Agora que vocês são salvos, busquem o batismo com o Espírito Santo. Não tem, mas eu encontro o apóstolo Paulo, imperativos, ok? Como em Efésios 5:18, dizendo assim, após conversão, encha-se do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque dentro da concepção reformada, o que é o batismo com o Espírito Santo? Tem a ver com conversão, tem a ver com regeneração, tem a ver com salvação, tem a ver com novo nascimento, tem a ver com crença. A partir do momento que eu creio no sacrifício do Filho de Deus, que Ele é meu Salvador, reconheço os meus pecados, ok? Entendo que Ele morreu na cruz para me salvar. A partir daquele momento, eu recebo o Espírito Santo e, portanto, eu sou batizado com o Espírito. Leia textos, por exemplo, 1 Coríntios 12 e 13, Efésios 1 e 13, Atos 19 e 2, João 7, 37, 38 e 39. Veja bem, eu anotei mais alguns aqui, ok? Atos 11, 16 e 17, Romanos 5 e 5, Romanos 8 e 9, 2 Coríntios 1 e 22, Tito 3 e 5, Efésios 4 e 30, Gálatas 3 e 2. São textos claramente que mostram que, a partir do momento que eu creio na oferta do Evangelho, eu sou batizado com o Espírito. Eu sou selado com o Espírito. Não é uma experiência pós-conversão. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou destacar apenas 1 Coríntios 12 e 13. Eu estou com a Bíblia em mãos aqui. Eu só falo as coisas lendo a Bíblia. Pois todos nós quem? Os crentes aos quais o apóstolo Paulo dirigiu-se aqui, escrevendo a carta aos Coríntios. Todos nós fomos batizados, todos sem exceção, não somente um grupinho, uma elite privilegiada, não apenas super crentes, não, e uma minoria, os crentes mais fracos, não. Todos nós fomos batizados
em um espírito, formando um corpo. Formando um corpo. O que é esse corpo? É a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Paulo, no contexto de 1 Coríntios 12, deixa claro. E continua o apóstolo Paulo, formando um corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, não há nenhuma distinção. A salvação e o evangelho e o Espírito Santo veio para todos sem distinção. Judeus, gregos, escravos e livres. Agora não há mais uma distinção. Somente os judeus é a nação privilegiada para a salvação. Agora os gregos, que é uma referência aos gentios, também são. Agora somos o corpo de Cristo. Mostrando que a igreja é una. Não há essa divisão entre Israel e a igreja. E Paulo diz assim, ainda no verso 13, e todos temos bebido de um espírito. Todos temos bebido de um espírito. Essa palavra bebido, à luz do texto grego, literalmente, significa um ato único e singular que foi realizado de uma vez por todas e para sempre. Não é algo pós-conversão. Não. Esse beber significa um ato único, consumado e realizado de uma vez por todas. Um outro argumento pentecostal usa: a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não. Nós vimos até agora que o batismo com o Espírito Santo tem a ver com crença. Se eu creio em Cristo, eu sou batizado, o Espírito Santo passa a morar em mim. Mas quem foi que te disse que batismo com o Espírito Santo evidencia línguas estranhas sempre? Quem foi que te falou? Deixa eu olhar aqui bem no olho. Quem foi que te falou, meu amigo? Porque note, em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz assim, pega a Bíblia e leia, todos fomos batizados no Espírito, todos. Mas olha, no mesmo contexto, versos de Números 30, 31, e vamos ler também o verso 29, versos 29, 30 e 31 do mesmo capítulo. Porventura são todos apóstolos? Paulo aqui ele vai fazer uma série de perguntas retóricas. E Paulo pergunta, são todos apóstolos? E a resposta no texto grego koiné é uma resposta negativa. O apóstolo está dizendo assim, porventura são todos apóstolos? Sabe qual é a resposta no texto grego? Não. Nem todos são apóstolos. Continua Paulo, são todos profetas? É evidente que não. São todos doutores? É claro que não. São todos operadores de milagres? É notório que não. Verso 30. Todos têm o dom de curar? Todos têm o dom de curar? Não, mais uma vez. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não, mais uma vez. Então, já contradita o teu ensino, ou ensino pentecostal. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não. A não ser que vocês querem contraditar Paulo. Pois Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13 que todos foram batizados. Ok? Os que estão na igreja que creram de fato em Cristo foram batizados no Espírito. E no verso de número 30 ele pergunta, falam todos línguas? A resposta no texto grego é não. Interpretam todas? Não. Então, nem todo aquele que foi batizado com o Espírito Santo vai evidenciar falando línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo, por consequente, não é línguas. Porque o texto diz assim, falam todas as línguas, interpretam todos, e o texto diz assim, não. No texto grego, koiné. A resposta exige uma resposta negativa. É claro que não. Percebeu a sua incoerência? Vamos continuando, meus irmãos. Eu vou dar uma pausa aqui, ok? Mais uma vez, eu vou voltar o vídeo, porque alguns pontos precisam ser analisados aqui, ok? Da fala dele. Vamos lá, vamos lá. Preste atenção que eu vou te falar. Esses caras não creem nos dons espirituais, não creem no batismo com o Espírito Santo na evidência de falar em línguas, não creem em milagres, em cura, debocham da nossa teologia. O guru deles na América chega a dizer que o falar em línguas é possessão demoníaca. E é... Se essas línguas estranhas que vocês falam, pentecostais, não provêm das Escrituras, provém do quê? Se essas línguas estáticas, isto é, desconexas, ligação de vogais e letras que não fazem o menor sentido,
não são provenientes do texto bíblico. São provenientes do quê? De duas uma. Ou é coisa da cabeça de vocês, a pessoa entra em um êxtase, não é? Ou simplesmente fala porque ouviu falar. Não é? Ou é influência demoníaca. Pega uns vídeos aí no YouTube de cultos pentecostais aí, ou pelo menos de linha pentecostal, né? É um absurdo, é uma bizarrice. O que você me diz, ô Malafaia, sobre a unção do riso de Kenneth Hagin? O que você me diz quando a Ana Paula Valadão, é isso? Que ficava andando de quatro no palco do show há alguns anos, dizendo que era a unção do leão. Isso é coisa do Espírito Santo, meu amigo? Isso é tudo práticas do movimento pentecostal. Agora, se as línguas que vocês falam não são verdade, não são línguas bíblicas, não provém da palavra de Deus, de duas uma, influência demoníaca ou coisa da cabeça. Ok? Agora, afirmar. E outra coisa, acabando esquecendo aqui. Calvinistas zombam da nossa fé. Meu camarada, até vocês zombam de vocês mesmos. Porque no meu tempo de pentecostal, quando alguém fazia brincadeiras com línguas, eu não dava gargalhadas, não. Eu não gostava, eu ficava sério. E eu não tratava com brincadeiras os dons espirituais, como eu cria na época. Porque eu cria naquilo, como é que eu ia rir da minha crença? E eu pensando, será que eu não estou entristecendo o Espírito Santo fazendo brincadeiras com dons? As pessoas vinham, eu me fechava. Eu, minha esposa também. Agora vocês, inclusive tem vídeos aí, nós vamos soltar para vocês ver, vocês mesmos zombam das línguas, vocês mesmos zombam das bizarrices que vocês fazem, das maluquices de vocês. Aí vem pra cá, com essa hipocrisia, dizer que somente nós calvinistas zombamos a crença de vocês. Esses caras não creem em milagres, em dom de curas. Quem foi que te disse que nós não cremos em milagres? Nós cremos em milagres, afinal Deus é soberano. O maior milagre que ele pode fazer hoje é transformar um coração morto, corrupto e caído em Adão, em um coração vivo na presença de Deus. É pegar um Lázaro morto, ressuscitá-lo e trazê-lo de volta à vida espiritualmente falando. É o maior milagre, é o milagre da salvação. Coisa que nenhuma organização do mundo, nenhuma casa de recuperação, nada pode transformar alguém a não ser o Evangelho de Cristo. Agora, quem foi que te disse que o fato de Deus agir daquela forma no passado significa que ele agirá sempre, soberanamente, em todas as épocas da história da igreja? Teologicamente falando, houve apenas 3 períodos na história da teologia, na história bíblica, na história da humanidade, que Deus operou milagres espantosos e extraordinários. Houve apenas 3 períodos. Vamos lá. Com Moisés e Arão, através do ministério deles, lá na terra do Egito e posteriormente no deserto, ok? Nós temos também, através dos ministérios dos profetas Elias e Eliseu, e nós temos também através dos ministérios de Jesus e dos apóstolos. 3 momentos específicos para fins e propósitos específicos da história. Mas onde é que estão milagres nos tempos, por exemplo, de Joel, de Abacuque? Qual foi o milagre, por exemplo, que Naum, que Sofonias, que Ageu operou? Me mostra. Nem sempre Deus opera da mesma forma na história da humanidade. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, no ministério de Moisés e Arão, no Egito, teve um propósito. Qual o propósito dos milagres? Desmascarar os deuses falsos egípcios
e mostrar para eles que só existe somente um único Deus verdadeiro, Yahvé, e ponto final. E não os deuses falsos dos egípcios. Tanto é que Moisés, chegando para Deus, falou assim, no encontro que ele teve com o Senhor, lá na sarça em Êxodo capítulo 13, se eu chegar para Faraó e para os egípcios, eles não hão de crer em mim. O que farei? O Senhor disse, está vendo essa vara na mão? Joga no chão. Ele jogou a vara e se transformou em serpente. Pega a vara, ele pegou pega a serpente, ele pegou a serpente pela cauda e a serpente, por sua vez, novamente voltou a ser uma vara. Depois ele disse, coloca a sua mão no peito. Ele colocou a mão no peito e a mão ficou leprosa. Deus disse, é por meio desses milagres que eu vou mostrar o meu poder para Faraó e para a terra do Egito. Percebeu? Porque havia necessidade, um propósito específico da mensagem que Moisés e que Arão estava trazendo. Era uma mensagem que não provinha dos deuses falsos deles, mas de alguma divindade poderosa. E, portanto, deveria de evidenciar através desses feitos e milagres. Nos ministérios de Elias e Eliseu, eles evidenciaram por intermédio de milagres a fim de mostrar a decadência espiritual de Israel, de trazer o povo à verdade, de chamá-los ao arrependimento. Por isso eram evidenciados através de milagres, através de Elias e Eliseu, seus ministérios, esses milagres. Depois nós chegamos no ministério de Jesus e dos apóstolos, igualmente, semelhantemente. Jesus evidenciava milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que são todas palavras sinônimas, não é? A fim de mostrar que ele era o Deus encarnado e o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos também evidenciavam seu ministério por meio dos seus milagres para provar e evidenciar para o judeu que de fato a mensagem que eles estavam pregando vinha do próprio Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios capítulo 2, ele diz assim, os judeus pedem sinais. Porque o judeu olhava para os apóstolos, e olhava para Pedro, olhava para Paulo e dizia, vocês estão aí alegando que são de Deus e que a mensagem de vocês é uma mensagem divina. Então prova para a gente. E os apóstolos, de um modo soberano de Deus, evidenciavam os milagres a fim de comprovar o ministério apostólico. Paulo dizia, os judeus pedem sinais. E Paulo, Pedro, os demais apóstolos chegavam e comprovavam os milagres que eles traziam. Que a mensagem que eram trazidas eram de Deus. No tempo do Novo Testamento, através do ministério de Jesus e dos apóstolos, eram evidenciados os milagres para comprovar o ministério deles. Leia, por exemplo, 2 Coríntios 12, 12, Hebreus 2 e 4, onde diz claramente que os milagres comprovavam que o ministério dos apóstolos era verdadeiro e de Deus. Algumas pessoas que seguiam os apóstolos também evidenciavam através de milagres e de curas, que são denominadas na Bíblia, identificadas como evangelistas. Ok? Marcos 16 e 15, que vocês citam muito. Estes sinais seguirão aos que creem. Contextualmente, a quem o texto se refere? Aos apóstolos, eles que estavam ali. Jesus falou, estes sinais seguirão os que creem. Evidentemente, contextualmente, refere-se aos apóstolos e não para você. Não para a igreja do século 21. A lista dos apóstolos, que é identificada na Escritura, em Marcos 16, é para eles que os milagres seguiriam. Agora note que numa análise de língua portuguesa, não vou nem puxar o texto grego, tá? O texto diz, esses sinais seguirão os que creem. O texto não diz, esses sinais seguirão os que crerão para o futuro. Não. Ou esses sinais seguirão aqueles que hão de crer. Também não. Esses sinais seguirão os que creem. Ou seja, aqueles que estavam ali. Os ouvintes originais que ouviram as palavras de Jesus ali, em Marcos 16, a partir do verso 15. Percebeu? Agora, me prove. Onde estão os milagres de vocês?
Ok? Me prove que alguém bebeu um veneno, uma coisa mortífera e não fez mal algum. Que pegou na serpente e ela não lhe fez mal algum. Porque esses cumprimentos nós temos relatados no decorrer do Novo Testamento, especialmente no livro dos Atos. Que tudo cumpriu-se no ministério dos apóstolos. Com exceção apenas de um milagre que parece que nós não temos dentro do Novo Testamento. Quando o texto diz, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Parece que nós não encontramos dentro do Novo Testamento esse cumprimento dessa promessa de Jesus. Mas segundo o historiador Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, historiador eclesiástico, ele historicamente comprova que João, o apóstolo João e Barnabé beberam um veneno na época e não fez absolutamente mal algum. Mas percebe que referia-se especificamente, especialmente ao ministério dos apóstolos. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem que você conhece que foi por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura? Era para os apóstolos, os ouvintes originais de Jesus eram os apóstolos. Porque na mentalidade dos apóstolos, na mentalidade de um judeu, aquele grupo étnico fechado, a salvação era só para eles. Quando falava-se mundo, era abrangente e estendia-se ao mundo gentílico. Vocês observam a repugnância que o judeu em si tinha do gentil. Chamava o gentil de cão, cachorro, porco, alguém distante do plano salvífico. Aí Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles de fato foram a todo mundo, ou seja, alcançaram e levaram o evangelho da verdade, da graça e da salvação ao mundo gentílico. Pronto, acabou, ponto final. Percebe? Agora, quem desafiava no século XVI para que os reformadores comprovassem o ministério deles através dos milagres era a Igreja Católica Apostólica Romana da época. A Igreja Católica Romana do século XVI olhavam para os reformadores e argumentavam dizendo assim, nós temos como provar a nossa identidade. Nós somos a igreja verdadeira porque nós temos como comprovar esses milagres. Olhe para a história da nossa igreja. E você vai ver que no decorrer de toda a nossa história foram evidenciados por milagres. Nós temos como comprovar. E vocês, reformadores, como é que vocês vão evidenciar? Quais são os milagres de vocês? Apresenta os milagres de vocês. E aí os reformadores respondiam enfaticamente, com firmeza, com consistência, dizendo assim, nós temos como comprovar o nosso ensino através dos milagres, e eles estão narrados e relatados dentro do Novo Testamento. Somente a Bíblia. Nós cremos em milagres. O que nós não cremos é que dons de curar ainda estão em evidência. Se observar bem, o apóstolo Paulo, que evidenciava o seu ministério apostólico por meio de milagres, nem ele sempre evidenciou. Por exemplo, pega a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, ele diz assim para Timóteo, olha, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Percebe? Paulo ele poderia muito bem curar Timóteo, seu filho na fé, mas ele disse, beba um pouco de vinho, por causa dos teus problemas estomacais e das tuas frequentes enfermidades. Por quê? Porque o dom de curar já foi cessando já na era dos apóstolos. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, essa carta foi escrita aproximadamente entre os anos 62 a 64 depois de Cristo. Ok? Para se ver que o dom apostólico já foi meio que cessando já na era apostólica. Ali, por volta do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém, o juízo de Deus veio sobre aquela nação. E eu tenho um vídeo explicando isso, não dá para detalhar aqui. Paulo deixou outras pessoas doentes em algumas cidades,
para se ver que o dom apostólico de curar também já foi cessando na era apostólica. Vamos continuando, meus irmãos, vamos continuando. E hoje, PH, será que Deus ainda opera milagres para que as pessoas creiam na mensagem de alguém, dos pastores, dos pregadores atuais? Não. Percebe que mesmo Deus operando milagres lá no Egito e lá no deserto, o povo de Israel não creu? Percebe que mesmo no ministério de Jesus, aquela massa de gente interesseiras não cria em Jesus? O fato é que Deus deixou um meio para que as pessoas hoje creiam na oferta do Evangelho. E esse meio é a sua revelação especial, definida assim na teologia, chamada Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim que a fé vem pelo ver. É assim? Não. A fé não vem pelo ver. Não é eu tenho que ver no milagre para crer. Não. Isso é mentira. Isso é mentira. O texto diz assim, a fé vem pelo ouvir. Deus deixou a audição e não a visão para que crescêssemos na oferta do Evangelho. E o texto diz, ouvir a palavra de Deus. É por meio da exposição da palavra que os pecadores serão convencidos de seus pecados e o Evangelho será trazido a lume para os perdidos. É por meio da palavra e não de milagres. Vamos continuando, meus irmãos. Vamos continuando. E é essa gente que vocês estão dando ouvido, eu fico até com vergonha. Eu vou até perdoar uma garotada que nem tirou a fralda no Evangelho, que é manipulada por informação, não conhecimento de redes sociais, seguindo esses caras. Mas eu vou detonar eles mais um pouquinho. Aproveito para pedir a você, assiste, são 10 minutos. Se você não tem paciência para adquirir conhecimento, porque não aguenta 10 minutos, então, meu filho, então fala a bobagem que você quiser. É 10 minutos. Fala a bobagem que você quiser, Malafaia. Percebe, meus irmãos, são os mesmos argumentos. No decorrer do vídeo, esse vídeo vai ser rápido agora. No decorrer desse vídeo, Malafaia, a mesma argumentação. A mesma argumentação. Acabou, Malafaia. Acabou toda a argumentação. E as mesmas acusações. A garotada que não saiu da fralda. Por favor, né? Por favor. Tá? Onde eu falo sobre os pseudos reformadores predestinados. Assiste esse vídeo. E agora eu vou falar mais alguma coisa também sobre predestinação. Esses caras, eles fazem uma confusão entre predestinação, presciência de Deus, segurança da salvação, faz uma salada. Ei, existem atributos incomunicáveis da divindade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Dentro da onisciência... Olha, eu não vou comentar aqui o conceito de predestinação, porque eu tenho uma série de vídeos que eu gravo, mais de 1 hora sobre predestinação. Nos outros vídeos eu já dei uma pincelada também, uma sintetizada. Né? Atributos incomunicáveis, apenas a título de curiosidade, tá? Há alguns irmãos que são leigos no assunto. Dentro da teologia existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus comunica a outrem. Por exemplo, espiritualidade. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade, ok? Então Deus comunicou aos homens. Primeiro, espiritualidade. O ser humano é um ser espiritual, concorda, não é? Segundo, moralidade, tais como bondade, misericórdia, justiça, amor, santidade, são atributos comunicáveis morais de Deus, que Deus comunica, que Deus transfere aos homens. Nós também, dentro desse conjunto de atributos comunicáveis, nós temos também racionalidade, sabedoria, conhecimento, inteligência. Deus comunicou aos homens. Agora nós temos atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que, por sua vez, Deus não comunica a ninguém.
Deus não transfere a ninguém. Susila citou onipotência, onipresença, onisciência. Tá correto. Mas não somente isso, tá? Parece que os atributos incomunicáveis de Deus se limitaram a essas 3 palavras. Não. Deus é imensurável, é inefável. Dentro dos atributos incomunicáveis, nós temos também soberania. Esqueceu da soberania, né, o Malafaia? Soberania. Nós temos também imutabilidade. Nós temos eternidade. Atributos incomunicáveis Deus não transferiu ao homem. São atributos que caracterizam apenas o Deus Trino, a Santidade Santíssima. A Trindade Santíssima, não é? Vamos continuando? Vamos lá. Você tem a presciência. Deus sabe de tudo e sabe antecipadamente, mas permite o homem escrever a história. E eu vou te provar mais uma vez para casa. Eita! Deus sabe de tudo, maravilha. Até aí ele acertou. Mas permite o homem escrever a história? Que heresia é essa, Malafaia? Nem arminianismo clássico ensina isso. Deus permite o homem escrever a história. Que ensino herético é esse? A tua teologia está pendendo para o teísmo aberto ou para a teologia relacional. Ok? A tendência arminiana é essa: teologia relacional, teísmo aberto ou universalismo. A tendência arminiana é essa. O que ensina a teologia relacional ao teísmo aberto? O teísmo aberto ensina que Deus não é assim tão soberano, que Deus não tem um conhecimento pleno e total do futuro. O teísmo aberto diminui os atributos de Deus. Conforme o homem muda e vai se arrependendo, Deus também muda e vai se arrependendo. Ok? Daí teologia relacional, Deus se relaciona com a sua criatura, com o homem. Afinal, ele é um Deus amoroso. Então, como o homem muda, ele também muda de igual forma. Teologia relacional, teísmo aberto, diminui a soberania, diminui os atributos de Deus. Vamos continuando? Deles caírem. Vamos para a criação. Quando Deus fez o homem em Gênesis 1:26, a palavra, o nome de Deus aí, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Elohim, a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava presente. Por que não foi usado, façamos o homem à imagem de El Shaddai? Correto. Por que foi usado Elohim? Porque um dos significados de Elohim é um substantivo na forma plural que indica a pluralidade de pessoas. Deus é um ser pessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, quanto à essência, é uno, quanto à personalidade, é trino. Tudo isso aí eu concordo com ele. Deus criou o homem, usou Elohim para poder mostrar que ele fez um ser pessoal, à sua semelhança. E o que significa ser pessoa? É ter inteligência, vontade própria e sentimentos. Deus fez o homem com vontade própria, livre-arbítrio. Então vamos para Adão e Eva. Se Deus tivesse feito o homem predestinado a alguma coisa na individualidade, já tinha predestinado Adão e Eva para não pecar. Olha como é que eles tinham livre-arbítrio. Vocês podem comer de tudo. Se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Deus colocou uma regra, porque o homem podia decidir comer ou não comer. Porque obediência na Bíblia não é regra. Vamos voltar um pouquinho esse vídeo, porque algumas coisas, ele falou tantas coisas, e eu preciso recapitular para comentar alguns pontos interessantes, ok? Vamos lá? É uno, quanto à personalidade, é trino. Quando Deus criou o homem, usou Elohim para poder mostrar que ele fez um ser pessoal, à sua semelhança. E o que significa ser pessoa? É ter inteligência, vontade própria e sentimentos. Deus... A teologia reformada, os calvinistas não negam isso. O ser humano tem tudo isso. O que nós negamos é a evidência do livre-arbítrio pós-queda. Porque se perguntar para um pentecostal, para um arminiano, defina para mim o chamado livre-arbítrio. Ele vai dizer, é uma decisão, é uma escolha, é a liberdade de escolher.
Não. A melhor definição do conceito de livre-arbítrio significa a possibilidade de não pecar. Ok? Guarde isso. A possibilidade de não pecar. Nós não negamos o fato de que Adão tinha livre-arbítrio. Não. O livre-arbítrio, ele é deturpado e ele cai exatamente em decorrência da queda do homem. Nós não negamos o fato de que Adão tinha livre-arbítrio. Deus disse, escolham de todos os frutos, menos nessa árvore aqui, ok? Dentro da teologia reformada, é tido como o pacto das obras. Deus disse, não comam, e mesmo assim eles comeram. Eles tinham livre-arbítrio. A perda do livre-arbítrio é em decorrência da queda. Porque o pecado, ele maculou, ele carcomeu todo o gênero humano, de modo que a minha mente, emoções, vontades, desejo, volição, foram afetados pelo pecado. É por isso que no contexto de Gênesis 1, cada dia da criação, o texto diz assim, Moisés narrando, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e assim por diante. Todavia, quando Deus criou o homem, a expressão bíblica muda. Diz o texto, e viu Deus que era muito bom. Mas pós-queda, daí o quadro da história da humanidade foi mudando. No capítulo 6 do livro do Gênesis, por exemplo, no contexto do dilúvio, todo o contexto do capítulo 6, o dilúvio foi um juízo de Deus sobre a corrupção, depravação, impiedade, maldade, crueldade dos homens. Como fruto da queda dessa raça caída em Adão. Adão é o cabeça representativo de toda a raça humana. Romanos 5:12, 1 Coríntios 15, 21 e 22. E aí Deus disse, eu vou trazer um dilúvio. Deus não disse mais, o homem é muito bom. Não, agora ele diz assim, a maldade dele é tamanha que eu vou mandar um dilúvio. Percebe que o livre-arbítrio, a perda dele é em decorrência da queda. O livre-arbítrio, o conceito é a possibilidade de não pecar. Porque Adão e Eva tinham de fato essa possibilidade. Eles poderiam escolher, porque eles ainda não haviam conhecido pecado. Agora note, o reverendo Paulo Anglada, em memória, que foi através do livro dele que eu conheci a fé reformada, o título do livro é Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, pensa num livro espetacular, claro e convincente. Ele argumentou dizendo assim, se Adão, mesmo em estado de inocência, caiu, pecou, escolheu satisfazer a sua vontade, quanto mais nós, que já nascemos totalmente depravados e com um pecado adâmico original intrínseco dentro de nós. A nossa tendência agora é sempre pender para o pecado. Agora, quando falamos em escolhas, é claro que ainda escolhemos. Escolhemos dentro desse contexto humano, dentro desse âmbito, dentro desse existencial humano. Eu, por exemplo, escolhi gravar esse vídeo. Eu, por exemplo, escolhi colocar essa camisa social preta. Escolhas dentro do contexto humano ainda fazemos. O ser humano é um ser agente que continua fazendo escolhas. Livre agência é um termo definido pela teologia reformada. Agora, livre-arbítrio é um termo muito forte para ser usado hoje. Quando tratamos de pessoas indo a Cristo, indo a Deus, escolhendo a salvação, escolhendo ir a Cristo, daí a gente não pode argumentar mais, porque somos pecadores. Mas nós ainda fazemos escolhas sim, dentro do contexto humano. Você escolheu a sua profissão, você escolheu o seu carro e assim por diante. O que nós negamos é o homem escolher a Deus, escolher fazer coisas boas. E isso é livre-arbítrio que Adão tinha. É a possibilidade de não pecar. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 3. A partir do verso 9, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, Paulo está dizendo, todo homem, a raça humana é universalmente má.
Verso 11. Não há ninguém que entenda, ou seja, o homem é espiritualmente ignorante. Paulo continua. Não há ninguém que busque a Deus, ou seja, o homem é rebelde. O homem não busca a Deus. Onde está o livre-arbítrio do homem? Ou você quer contraditar os ensinos de Paulo? Se você diz que o homem busca a Deus, você está contraditando Paulo. E contraditando Paulo seria contraditar a própria palavra de Deus. Você teria essa audácia de contraditá-la? Olha o verso de número 12. Todos se extraviaram. Significa o homem caído em Adão e corrupto é obstinado. E juntamente se fizeram inúteis. Ou seja, o homem espiritualmente imprestável. E Paulo continua. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, o homem é moralmente corrupto. Não há ninguém que faça o bem. Mas PH, daí você vem argumentar para cá. PH, mas eu conheço pessoas espíritas, satanistas que fazem o bem. Bom, então Paulo errou. Quando a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Não há ninguém que faça o bem e ponto final. Se a Bíblia assim diz, logo eu creio e acabou. Seu problema não é o texto bíblico, o seu problema é a sua mente morta, em rebelião contra Deus, que não quer aceitar o que o texto bíblico está dizendo. Eu defini alguns termos, mas apenas uma ilustração aqui muito simples. O homem pós-queda, ele é como um pássaro da asa quebrada. Um pássaro da asa quebrada, ele é livre para voar, mas ele é incapaz de fazê-lo. Percebeu? O homem pós-queda é livre para ir a Deus, mas ele é incapacitado, impossibilitado e inabilitado de ir a Deus, porque o pecado corrompeu as suas escolhas espirituais. É como um pássaro da asa quebrada. Ele até consegue, ele é livre para voar, mas está impossibilitado, a asa está quebrada. O contexto da criação e da queda, Malafaia, é um problema. Deixa eu chegar mais perto aqui. O problema e o contexto da queda é um problema para todo cristão professo. Tanto é que dentro da teologia, o contexto da reforma, o contexto, melhor, da queda, é tido como o tendão de Aquiles do cristianismo. É por isso que os críticos e os céticos da Bíblia dizem assim, o Deus de vocês é um Deus mau. Porque ele projetou tudo, criou tudo, mesmo sabendo que o homem, em sua presciência, né? Mesmo sabendo de toda a queda, mesmo assim ele deixou que o homem pecasse. Por que ele não evitou? Isso os críticos e os céticos, ateus, agnósticos e por aí vai, vão bater de frente com o cristianismo. E nós não temos uma resposta coerente e sensata. É o tendão de Aquiles do cristianismo. Veja bem, eu não consigo explicar. Deus cria o homem. Mas ele não apenas cria o homem, ele também criou uma mulher que iria manipulá-lo e enganá-lo. Ele não apenas criou a mulher, mas antes de tudo criou o jardim do Éden. E não somente criou o jardim, mas colocou uma árvore e um fruto proibido. Não somente isso, ele também criou a serpente e queria enganar a mulher. Não somente criou a serpente, mas constituiu uma leizinha, não comerás, ou não comereis, não tocareis, é proibido. Ele sabia de tudo isso, por que não evitou? Na verdade, foi ele quem colocou o fruto proibido, foi ele quem colocou a serpente, foi ele quem deu a mulher, foi ele quem criou uma proibição. Aí os críticos perguntam, que Deus é esse? Isso não é um problema só de calvinistas, é um problema de vocês também. Ninguém tem uma resposta sensata. Eu não consigo responder. O que eu consigo dar um palpite é que ele decretou tudo isso. Porque ele sabia de tudo. Então houve sim um decreto soberano, absoluto de Deus. Houve sim um decreto, porque antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido um povo.
O texto de Efésios 1 e 4 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse também ratifica. Se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é claro que ele decretou todo o episódio, os acontecimentos da queda. Se não houvesse queda, se não houvesse pecado, a humanidade toda não iria cair em Adão. Se a humanidade toda não caísse em Adão, não haveria a possibilidade de um Salvador. Se não houvesse a possibilidade de um Salvador, nós não estaríamos aqui, não teríamos a vida eterna em Cristo. Percebe? Antes da fundação do mundo, ele já predestinou um povo. Ele predestinou pessoas, predestinou a igreja. Ele já sabia de tudo isso. Ele tinha um propósito. É lógico que ele queria que isso acontecesse. É lógico que ele desejou que isso acontecesse e decretou. É o tendão de Aquiles, o cristianismo, e nós não conseguimos explicar. Vamos dar sequência, meus irmãos. Dando sequência, vamos lá, ok. Deus fez o homem com vontade própria, livre-arbítrio. Então vamos para Adão e Eva. Se Deus tivesse feito o homem predestinado a alguma coisa na individualidade, já tinha predestinado Adão e Eva para não pecar. Olha como é que eles tinham livre-arbítrio. Vocês podem comer de tudo. Se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal... Acabei de comentar de forma mais simples possível. Vocês já observaram. Porque obediência na Bíblia não é regra, é princípio. Até Jesus teve que obedecer quando veio aqui à Terra. Leia lá Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E salvação é para obedientes, Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação. Salvação é para obediente. Malafaia, se a gente colocar a obediência como condição para a salvação já não é mais pela graça. E daí iria contraditar todo o ensino geral da Bíblia, que diz que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo. Leia Efésios 2, 8 e 9, Romanos 3, 24, Romanos 3, 28, 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23, 2 Timóteo 1 e 9, Atos 15 e 11, Romanos 11 e 6, Romanos 4, 2 e 3, Gálatas 2 e 20, onde de forma clara todos os textos apontam dizendo a salvação é pela graça. Se eu digo, eu preciso obedecer, eu preciso me esforçar para ser salvo, não é mais pela graça, foi por minha obediência. E aí Paulo, em Efésios 2 e 9, destrona esse teu argumento pelagiano que eu já vou comentar. Ele diz assim, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito dizendo, fui salvo porque eu mereci. Eu sou o cara. Não, foi pela graça. Se eu coloco a obediência como condição para a salvação, não é mais por graça, é pela minha obediência. Leia todas as referências que eu citei até agora. Hebreus 5:9, ele veio a ser a causa da nossa eterna salvação a todos que creem e lhe obedecem. Nós não cremos que se eu obedeço, que eu devo de obedecer para ser salvo, mas nós cremos que se eu obedeço é uma evidência de que eu fui salvo. Percebe que a santificação e essa obediência é uma prova de que fomos salvos em Cristo. Vamos continuando? Os que lhe obedecem. E Paulo, então, vai mostrar a queda do homem, o pecado e o poder da graça. Aconselho você a ler Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12 até o final. Eu comentei no último vídeo. No versículo 12, Paulo vai dizer, como por um homem... De forma bem detalhada. Romanos 3. E pelo pecado da morte, assim também... Deixa eu dizer para vocês, esse ensino de se esforçar para ser salvo é uma velha, antiga e perniciosa heresia. Lá no contexto do século IV, nos dias de Santo Agostinho, um herege, por nome de Pelágio, começou a ensinar que o ser humano, ele é bom, assim como Adão no Éden.
Continuando, meus irmãos, eu tive que dar uma pausa porque veio aqui em casa um atribulado. De modo que, se vocês observarem, até a voz saiu aí na gravação do vídeo. Quando a gente vai gravar vídeo, geralmente é assim. Aparece algum atribulado, é passarinho cantando, é papagaio, é cachorro latindo. Mas continuando, vamos falar sério agora, ok? A questão do livre-arbítrio é uma velha, antiga e perniciosa heresia. Pelágio começou a disseminar, dizendo assim: o homem nasce bom. O homem é como uma lousa branca. E, portanto, ele vai escrevendo essa lousa, vai manchando. Não porque ele é mau, mas porque a sociedade o corrompe. Inclusive, quando o Pelágio chegou nos dias de Agostinho, e Agostinho usava uma frase bem interessante, dizendo assim: concede-me o que tu queres, concede-me o que tu desejas, referindo-se a Deus. Pelágio, não, que história é essa? Concede-me o que tu queres e o que tu desejas? Eu é quem tenho que lutar para receber isso, eu que tenho que me esforçar. E aí Pelágio argumentou: o homem nasce bom, ele é como um Adãozinho no Éden. O pecado não carcomeu toda a raça humana por causa de Adão. O homem é bom. E aí levou um debate entre ele e Agostinho. E no concílio de Éfeso, em 431 d.C., foi confirmado pela igreja da época: o ser humano é mau desde o ventre da sua mãe. Ele é pecador. E o que dizer dos bebês, PH? O bebê, ele pode ser inocente no que diz respeito ao pecado pessoal, porque ainda não conheceu. Mas não significa que ele é inocente do pecado que foi imputado de Adão a ele, a todos os seres humanos, sem exceção. Portanto, o bebê não é no momento, a partir do momento da concepção, mas o bebezinho, lá no ventre da mãe, já é um pecador. Salmo 51:5, em pecado a minha mãe me concebeu e em iniquidade fui formado. É uma experiência pessoal de Davi isso? Não. Davi está se remetendo ao pecado original, isto é, o pecado adâmico, pecado da queda. Há vários textos bíblicos que ratificam que o ser humano é pecador desde o ventre. Ele já traz consigo o intrínseco pecado original. E por isso levou William Tyndale, um dos precursores da Reforma, a argumentar dizendo assim: assim como o homem odeia uma víbora, não por aquilo que ela faz, mas pelo veneno mortal que ela traz dentro de si, assim é Deus em relação ao homem. Deus o odeia tão somente por causa do veneno mortal do pecado que ele traz dentro de si, desde o ventre. Você é pecador desde o ventre da sua mãe, e é por essa razão que você peca. Ok? Então, no concílio de Éfeso, em 431 d.C., foi ratificado: Agostinho está certo porque está com a Bíblia. O ser humano é depravado e pecador desde o ventre. Ele não é bom, como diz Pelágio. E aí, alguns anos depois, no concílio de Orange, em 529 d.C., começou a ser disseminada a heresia do semipelagianismo. Um herege por nome de Cassiano começou a dizer: tanto Agostinho quanto Pelágio estão com a razão. Agostinho está certo ao afirmar que o homem é depravado e pecador desde o ventre da mãe. Mas ele tem livre-arbítrio. Tendo ele livre-arbítrio, ele pode fazer boas escolhas. Ele pode escolher ir a Deus, crer em Cristo e assim por diante. E aí no concílio de Orange, em 529 d.C., mais uma vez foi derrubado agora o semipelagianismo. No concílio de Éfeso, o que foi destronado foi a heresia do pelagianismo.
No Concílio de Orange foi agora destruído a heresia do semi-pelagianismo. O ser humano é pecador, ok, mas ele tem livre-arbítrio. E lá na igreja da época, naquele contexto, o livre-arbítrio já foi tido como heresia. E ponto final. Vamos continuando? É demonstrado que todos pecaram. A prova de que todo homem é pecador é porque ele morre. Agora ele vai dizer uma coisa no 18, eu só estou dando um destaque nesses 2 versículos. Se por uma ofensa, isso é, o pecado de Adão, veio o juízo de Deus sobre todos os homens para a condenação, por um só ato de justiça, Jesus na cruz, veio a graça de Deus sobre todos. Já comentei tudo isso no último vídeo, ok? Pelo amor de Deus, a graça é para todos, como o pecado foi para todos. Que negócio de que Deus predestinou pessoas, predestinação fatalista. Repito! Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Romanos 8, 20. Repete porque não tem mais argumento. Essa é a grande verdade. Todos os textos que ele citou agora, aliás, até conceito de predestinação, no último vídeo eu fiz a distinção predestinação, preterição, pré-ordenação, né, que pintam caricaturas do calvinismo como que Deus predestinou uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. E eu destrono já essa falácia do Silas no último vídeo. Não vou falar porque eu não sou papagaio ficar repetindo, tá? 29, 30, quando fala de predestinação, está no plural, está falando da igreja. Predestinar é determinar futuro. Deus determinou que o futuro da igreja é o céu. Se você está na igreja, vai para o céu por decisão sua. Se você tiver uma vida de pecado, vai para o inferno. Deus salvação por obras. Isso é, determinou o futuro. Agora vamos para a tipologia bíblica. Arrebenta com ele. Olha Paulo de novo. Tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? É uma matéria da teologia. Personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento e trazem missões para a igreja. Então vamos lá. O Egito tipifica mundo. O deserto, a trajetória da vida. Canaã, o céu. Aí Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 12, leia! Paulo faz uma analogia, o que aconteceu com Israel. Israel estava predestinado a Canaã, o futuro dele é Canaã. Por algum acaso, todos entraram? 2 milhões foram prostrados no deserto por causa do pecado. Olha, no primeiro vídeo, não no segundo agora que eu postei ainda essa semana, tá? Mas no primeiro vídeo de sábado passado, eu já comentei essa questão, né? Porque a gente poderia contraditar com o texto da carta aos Hebreus 3. Ele citou, naquela pregação, lembra da igreja dele? Ele citou para ensinar a perda de salvação em Hebreus 3, e eu comentei contextualmente no primeiro vídeo essa questão de Israel e deserto, tá? E mostrei que o escritor da carta aos Hebreus não cria em perda de salvação, porque no mesmo conjunto de contexto, ele diz assim, nós não somos como esses que se perdem, mas daqueles que prosseguem para a salvação. Os gentios agora têm a salvação segura em Cristo, e quando o escritor da carta aos Hebreus estava escrevendo, ele estava diferenciando os hebreus cristãos, seus ouvintes originais, contemporâneos que estavam ouvindo ali, lendo a carta do escritor, contrastando com os seus antigos hebreus conterrâneos do passado. Ele estava dizendo, nós não somos mais como eles, nós seguiremos o nosso alvo. E mostrei em outros textos, na mesma carta, que o escritor da carta aos Hebreus não cria na perda de salvação. E Paulo está chamando a atenção da igreja, que assim como eles, por causa da desobediência do pecado, morreram no deserto, assim também é para a igreja. Se não obedecer, tipologia bíblica acaba com predestinação fatalista. Essa que é a verdade, ok? Essa que é a verdade. Repito, querido, obediência é princípio da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para comunhão com Deus, para salvação. Não faz confusão, não torça as escrituras, não. Essa que é a verdade. Esses caras querem perturbar a igreja. Se você concorda com eles, vai para a igreja deles. Pô, esqueci que a maioria deles nem igreja tem. E o que tem igreja é meia dúzia de gente. Meu irmão. Eita. Você é pentecostal. Você tem a experiência e o conhecimento. Ô Malafaia, arrebata, mas rebata com a Bíblia. Não use esses teus argumentos não, meu amigo. Sabe por que muitos não têm igrejas? Ok?
É porque a igreja, por exemplo, presbiteriana, é diferente de igrejas pentecostais. Enquanto igrejas pentecostais fundam numa cidade, por exemplo, aqui na cidade de Criciúma, ok? Onde eu moro, no estado de Santa Catarina, todo o bairro aqui da minha cidade tem uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Alguns bairros tem até pontos de pregação. É muito fácil disseminar o pentecostalismo, sabe por quê? Formação de pastores. Abre um ponto de pregaçãozinho ali, já coloca um diácono, né, que já tem uma certa habilidade para falar em público, destrincha muito bem a oratória e os meios de comunicação, tem uma certa habilidade de retórica para convencer, embora o conhecimento é raso. Mas vamos colocá-lo para tocar esse ponto de pregação, para dirigir essa igreja. Presbiteriana, por exemplo, é uma igreja séria. Formação de um pastor presbiteriano, ele tem que ir para a universidade, para o seminário, e ficar praticamente 5 anos estudando teologia. Então sabe por que muitos calvinistas não têm igreja? Porque depois que eles conheceram a verdade, é evidente que eles não ficarão na igreja de vocês. E como igrejas históricas reformadas, igrejas sérias como presbiterianas, algumas batistas, né? São poucas porque eles se concentram nessa formação de pastores e líderes, e é por essa razão que tem dificuldade em implantação de igrejas, porque leva tempo a formação de um pastor. Eles não vão colocar qualquer um para disseminar erros sobre o púlpito para a igreja. Não. Eles trabalham com afinco para que o futuro jovem pastor seja um homem alicerçado na ortodoxia e na teologia bíblica. Então, esses calvinistas, muitos deles são desigrejados, porque é lógico, eles não querem voltar a beber, a engolir o lixo teológico, doutrinário de vocês. Eles acham por bem ficar em casas, exatamente por essa razão, dessa escassez de igrejas presbiterianas fundadas. Pela razão de formação de pastores. E eu tenho um recado para você, um conselho, jovem calvinista, irmão, irmã, enfim, calvinista. Se você está lutando e você tem saudade da igreja e da comunhão com os irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Você não quer voltar para aquela igreja sincrética, carregada de misticismo, e o evangelho diluído, fajuto, apodrecido, prostituído, barateado? Você não quer voltar para lá, mas você tem saudade da comunhão com os irmãos? Na sua igreja não tem uma igreja séria e bíblica? Ore, busque a Deus para que Ele envie trabalhadores para a sua seara e que uma igreja séria seja fundada ou implantada na sua cidade. Ore! Através da oração, Deus pode abrir portas para que igrejas sérias sejam fundadas. Assiste uma mensagem minha, porque sou pentecostal, é teologia. Vai lá aprender para não comer na mão desses caras. Vem cá, o que é ser um pentecostal? Defina para mim. Porque pentecostal é uma palavra oriunda de um termo bíblico, Pentecostes. E o que era Pentecostes? Atos 2. Palavra grega significa quinquagésimo. Por quê? Porque era uma festa judaica que vinha 50 dias após uma outra festa judaica chamada Festa da Páscoa. Portanto, os judeus se reuniam. Os judeus que estavam ali na diáspora, né, dispersos por todas as partes do mundo, voltavam para Jerusalém para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A chuva que ele estava derramando sobre toda a plantação, sobre o milho, toda a chuva temporã e seródia que vinha da parte de Deus, eles se reuniam na festa do Pentecostes para agradecer a Deus. Israel, por sua vez, aproveitando, dizimava 10% de tudo que Deus lhe dera nessa ocasião também. Pentecostes, o conceito, é uma festa judaica. Eu não sei o que isso significa para um pentecostal. Na mentalidade dele, Pentecostes tem a ver com fogo, glória, gritaria, histeria, barulho, cair no chão, entrar em trânsito, em êxtase e assim por diante. Pentecostes era uma festa judaica. Atos capítulo 2, estude o conceito da palavra, busque em enciclopédias, dicionários. Deixa de ser preguiçoso e leia, busque, estude. Ok? Tem outra. Aconselho você a acessar o blog de Júlio Severo. Tá aí, ó. Esse cara detona
com os calvinistas sensacionistas, detona com esses caras pseudos reformadores brasileiros calvinistas. Ele indicou um site, e eu para rebater, né, não rebatê-lo, mas para mostrar também a verdade, se ele indicou um site, eu vou indicar um livro. Meu irmão, tem muita literatura calvinista ou reformada boa mesmo, mas esse livro que eu vou indicar é fenomenal. Este livro, do grande amigo e irmão em Cristo, Jailson Serafim da Silva, ok? Arminianismo proscrito. Os dogmas arminianos condenados nas escrituras e na história. Aqui, esse livro é o resultado, é o fruto de uma longa pesquisa, tanto teológica quanto histórica. Jailson Serafim, santo homem de Deus, que eu conheço, ok? Ele faz uma análise de textos bíblicos, todos eles, que os arminianos usam, e dá a devida interpretação. Ele também analisa, por exemplo, o capítulo 1, ele começa mostrando textos bíblicos que rejeitam o livre-arbítrio. O capítulo 1 diz assim: a Bíblia Sagrada rejeita o livre-arbítrio. Aí no capítulo 2, ele começa assim: o cristianismo histórico rejeita o livre-arbítrio. O capítulo 1, ele separa como argumentações teológicas, exegéticas, hermenêuticas. No capítulo 2, ele já ele destrona com argumentações históricas, mostrando como desde a época da patrística, os pais da igreja, os reformadores, puritanos, as confissões de todas as igrejas, como todas elas entendiam que o calvinismo era a verdade. Então ele vai fazendo essa separação, né, essa divisão, um pouco da teologia e um pouco da história. Todos os textos bíblicos usados pelos arminianos interpretados coerentemente, corretamente e exegeticamente. Veja bem aqui o sumário. Aproveite e dá uma pausa. Meu irmão, eu vou instigá-lo a comprá-lo, porque esse livro é fantástico, fenomenal. Veja bem, dá uma pausa. Acredito que dá para vocês perceberem. Olha a riqueza de informação, olha as curiosidades de temas de cada capítulo. Arminianismo proscrito. Converse com o autor, se quiser adquiri-lo, vá no Face dele, se quiser adquiri-lo, converse comigo aqui embaixo nos comentários, que eu indico, passo o WhatsApp para ele, eu converso pessoalmente com ele, ok? Vamos dar sequência, meus irmãos. Olha, você é uma pessoa, você tem vontade própria, você tem sentimentos, você tem inteligência, você decide. A salvação não deixa de ser perfeita por causa disso. A salvação é completa. Se você crer, se arrepender, vai ser salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crer, você vai ser salvo. Acabei de comentar no último vídeo dessa semana, se eu não me engano eu postei na quarta-feira, o texto de Romanos 10 e 13. Esqueceu de ler o contexto, que é o verso de número 12. Quem é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? O verso anterior responde, esqueceu de citar. É uma pena, citação aleatórias, não é? É triste, é lamentável. O textual da Bíblia que eu já repeti de João 3,16, o sujeito é indeterminado. Já comentei. Que salvação é essa para um grupinho? Pelo amor de Deus. Onde está a justiça de Deus? Que determina que alguém vai para o inferno e determina que alguém vai para o céu. Que graça! Eu já desmistifiquei esse conceito, tá? Deus predestina um para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Malafaia perguntou, onde é que está a justiça de Deus? Eu te provo onde é que está a justiça de Deus. Romanos, capítulo 9. Não foge não, tá? Fica comigo até o fim. Agora vai ficar gostoso. Romanos 9. Onde é que está a justiça de Deus? Olha o verso 14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Malafaia, essa tua perguntinha é uma perguntinha antiga. Já nos dias do apóstolo Paulo, as pessoas perguntavam, onde está a justiça de Deus? Em escolher um, em amar um e odiar outro, e rejeitar outro. Paulo diz assim, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. A versão King James traduz esse texto. Olha que interessante. A injustiça da parte de Deus, a King James traduz exatamente assim. Deus me livre. Uma vez onde eu trabalhava, me perguntaram, PH, Deus sabe as pessoas
As pessoas que nascem, que vêm ao mundo, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Eu respondi, se ele não sabe, ele não é onisciente. Se ele não é onisciente, logo, ele não é Deus. É muito coerente o pensamento. Ele disse, ok. Então, se ele sabe que algumas não irão salvar-se, por que ele permite elas virem ao mundo? Eu respondi, parece que Paulo dá-nos um facho e abre um facho de luz sobre essa questão, elucidando um pouco em Romanos, capítulo 9, versos 21, 22 e 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Porque ele permite que pessoas que não serão salvas venham ao mundo? Eu respondi para ele. Parece que Paulo lança uma pequena luz sobre essa sua pergunta, dizendo assim, que além de Deus demonstrar a sua misericórdia em alguns, ele quis também demonstrar a sua santa ira e justa justiça em outros. Apenas isso que eu comento, porque é isso que é um ensino bíblico. Mas eu não creio. Daí, isso não anula o ensino bíblico. Você vai ter que conviver com isso, meu dileto amigo. Crendo ou não, aceitando ou não, esse é o Deus bíblico apresentado pela Escritura. A questão não é crer. A questão... Existe até um grande comentarista que disse assim, no livro Resgatando as Antigas Doutrinas da Graça, que ele diz assim, a doutrina da predestinação não é difícil de entender. Até uma criança de 6 anos, se pregar para ela esse ensino, ela pode entender. A doutrina da predestinação não é difícil de entender. A doutrina da predestinação é difícil de aceitar. Percebeu? Eu não creio, PH. Problema é seu. Vai ter que conviver com isso. E o santo livro não vai mudar por causa da tua crença. Que maravilhosa é essa? Que só salva meia dúzia. Vocês estão de brincadeira. Assista o meu outro vídeo, por favor, de 10 minutos, porque tem mais de 50 textos da Bíblia. Deus abençoe você. Tem não, vocês sabem que não tem. A última para encerrar. Quer discutir teologia da prosperidade? É um outro tema. Pegar vídeo meu de 30 anos, pegar partes para montar, para tentar me contraditar. Filho, não era nascido você não sabe nem que contexto era aqui. Eu creio na teologia da prosperidade bíblica. A melhor forma e a melhor definição para a palavra prosperidade na Bíblia é florescer. A palavra prosperidade do latim é prosperos, que significa feliz, ditoso, florescente. E o salmista no Salmo de número 1, ele define muito bem o conceito de prosperidade, dizendo que o justo ele crescerá como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação certa. Mas percebe que uma árvore ela não cresce só para uma direção, Malafaia. Ela cresce tanto para cima, para os lados e para baixo tem suas raízes. O problema da teologia da prosperidade atual é que parece que a teologia bíblica da prosperidade visa apenas o mundo, as coisas terrenas. Né? É a síndrome do porco que só olha para o chão, só olha para coisas terrenas. Prosperidade na Bíblia é como a ilustração de uma árvore. Cresce para todas as direções, cresce para todos os lados, para cima, para com Deus, seu conhecimento teológico, espiritual com Deus, seu devocional, cresce para os lados, ou seja, ele usa os bens que Deus lhe deu para beneficiar outrem. Era isso que os puritanos faziam. Os puritanos, eles entendiam que os bens e suas riquezas não eram para beneficiar a si próprio, mas para beneficiar o próximo.
Isso é prosperidade, eu não tenho e reparto com o outro. E também a verdadeira prosperidade é como as raízes de uma árvore que tem profundidade. Como está a sua profundidade com Deus? Oração, muita busca por santificação. Isso é prosperidade em todas as direções. Enfim. E naquela época a gente chamava de teologia da prosperidade, tudo que se falava de prosperidade. Há uma diferença de besterol de prosperidade e teologia da prosperidade. Quer saber sobre prosperidade? Está desafiada a me contraditar. Eu tenho uma mensagem, uma vida de prosperidade. Faz isso não. E ó, eu continuo com o mesmo pensamento. Vem pregar aqui na favela que todo mundo vai ficar rico. Vai lá para a África pregar isso. Esse besterol de que se você não tem é porque não tem fé. Eu não prego isso não, gente. Na época, eu estava questionando os caras que na televisão só pregavam isso. Tá vendo? É uma covardia, são tão covardes. Tempos bons, né, Malafaia? Que não volta mais. E eles são hipócritas, estou repetindo. Eles são hipócritas porque são tudo classe média alta. Olha, eu não sei que calvinista ele está se referindo. Se for os pastores, até tudo bem. Mas quem foi que te disse que todo pastor presbiteriano calvinista são pessoas de classe média alta? Quem foi que te disse isso? Agora você está colocando todos os calvinistas no mesmo pacote, que são de classe média alta, é um problema, é uma falsa acusação, porque eu não sou de classe média alta. Acabei de comprar um carro, que por sua vez, é um carro muito popular, Sandero 2014, ok? Acabei de comprar finzinho do ano passado, em dezembro do ano passado. Até então andava a pé e de ônibus. Acordando cedo, 5 horas da manhã para trabalhar, chegava em casa 6:30 da noite. Então eu não sei que calvinista você se refere que é de classe média alta. Ninguém fez foto de São Francisco para viver em pobreza. São hipócritas. O cara é preparado, hein? É outro assunto, não é predestinação. Eu estou falando de predestinação, mas estou dando aqui uma palhinha para vocês. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não cai na conversa dessa gente que debocha do que você conhece e tem de experiência, debocham de língua estranha, debocham de dois... Então tá aí, né, pessoal? Eu finalizo, vocês já viram as falácias do Malafaia. Nós não debochamos de línguas estranhas. Nós debochamos, sim, das línguas que vocês dizem que são bíblicas. Porque as verdadeiras línguas bíblicas não eram estáticas. E as modernas línguas estáticas não são línguas bíblicas. Língua estranha, Malafaia, não existe na Bíblia. Na tradução em português existe sim. Mas no texto grego koiné, deixa eu mostrar aqui, para depois não falar que o pessoal, essa molecada aí, que é palpiteiro de internet, está indo pela cabeça dos outros. Meu amigo, eu tenho uma biblioteca, tá? Gasto rios de dinheiro. Minha esposa, minha mãe. E não espera datas especiais para me presentear com livros, não. É sempre elas estão presenteando. Eu não sou nenhum moleque de internet que fica assistindo apenas. Não, eu invisto, gasto tempo, energia, esforço, dinheiro para ter conhecimento. Esse livro aqui. Essa aqui é a Bíblia em grego, tá? Novo Testamento interlinear, grego-português, grego koiné. Algumas pessoas têm dificuldade com esse texto grego, porque ele é o texto crítico, é o texto eclético, mas eu não tenho problema algum. Eu vou te mostrar que língua estranha não consta no texto grego original. 1 Coríntios 14:2. Veja, eu até destaquei. Veja aí, se vocês não conseguirem. Dá uma pausa aí. Se focalizar bem. Não existe no original o adjetivo estranha. Foi acrescentado pelo tradutor. Talvez ele acrescentou por duas razões. Línguas, a palavra grega glossa, né, é no sentido de que é estranha, no sentido para o falante, porque ele nunca falou aquele idioma, ok? Ou talvez seja estranha para quem ouve, porque nunca ouviu aquele idioma. Mas não é estranho no sentido de uma língua estática, ininteligível, sons desconexos. Rasga, risca da tua Bíblia o adjetivo estranha, porque não consta no texto grego original. Isso põe acréscimo.
O texto grego diz assim: rogar la long glosse uki anthropos la lei ala theo u desgar aquae pneumati de la lei misteria. Pois o que fala em língua, e aí o texto não aparece o adjetivo estranha, pois o que fala língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Essa tradução de estranha não condiz, não se harmoniza com o texto grego original. Quer um estudo mais detalhado sobre essa questão das línguas? Tem uma série de vídeos sobre dom de línguas aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Clica e assista todos eles, mais de 1 hora. Ok? Nós não zombamos de dons espirituais nem das línguas verdadeiras bíblicas que eram idiomas e tinham propósitos específicos naquele contexto que eu explico nos vídeos abaixo nos links da descrição. Ok, meus irmãos? É lamentável, mas eu espero tê-los ajudado. Ok? Abraço.